Nós somos a Dallas Motopeças, a maior distribuidora de motopeças do Centro-Oeste. No ano de 2018, completamos 34 anos no mercado, proporcionando uma vasta variedade de produtos, aliado a uma logística estrategicamente planejada que permite entregar as mercadorias no menor tempo possível. Nosso estoque conta com mais de 10 mil itens das marcas mais conceituadas do mercado e trabalhamos com as melhores transportadoras para possibilitar uma entrega cada vez mais rápida e eficiente em todo o nosso território de abrangência. Mas como chegamos até aqui? Vamos contar um pouco da nossa história. Contando um pouco a minha história, que elas se entrelaçam, vamos dizer, com a história da Dallas. Até porque desde criança eu tenho interesse nessa área, até os presentes que eu ganhava na infância, eu gostaria que fosse chave ou martelo, ou alguma coisa ligada à mecânica. Então, eu saí do Paraná em 76, vindo do interior, fui para a capital de São Paulo, só que era muito difícil trabalhar nessa época com moto. Primeiro que tinha muito pouca moto, segundo que São Paulo passava muitos dias chovendo, garoando e lava rápido não funcionava, e a gente tinha contas para pagar, aluguel, o pessoal falava muito de Mato Grosso. Eu resolvi vir conhecer Mato Grosso. Me familiarizei bastante com o lugar e fui ficando. A Dallas começou em 84 aqui, com oficina de moto, eu montei lá no CPA, mas eu sempre fui um pouco desorganizado na parte burocrática. Quando eu casei, minha mulher veio trabalhar comigo, aí nós pensamos em montar a loja justamente por isso. Ela ficaria com a parte burocrática e eu com a parte comercial, a parte de oficina, essas coisas. Eu era bancária, conheci o Gustavo, que tinha uma oficina de motos. Aí nos casamos, eu ainda continuei no banco e ele insistentemente me convidando para vir trabalhar junto com ele para resolver essa parte dele financeira, que como ele era mecânico, né, tinha muita dificuldade com essa questão do pagamento de boletos, essas coisas todas. E com 6 meses de casado, eu resolvi pedir minhas contas no banco e vim trabalhar na Dallas Motopeças. E acabou dando certo, só que passamos uns tempos que não tinha muita moto, começou a diminuir muita quantidade de moto. Na época era muita dificuldade algumas peças e muitas delas a gente tinha que ajustar, assim, não tinha, elas vinham muito mal acabadas, então a gente tinha que ajustar elas aqui. Outras tinha que fazer também, algumas que dava para fazer, tinha que fazer. E fui para São Paulo e comprei umas peças e comecei a tocar a loja. Porque quando nós começamos com um capital muito pequeno, vender uma moto, vender um terreno. A gente foi para São Paulo e fizemos umas compras, que era mais difícil naquele tempo, não tinha distribuidor, nada na nossa região. Quando a gente foi comprando uma entrada com esse pouco dinheiro que tinha e o restante parcelado. Até porque na época a inflação ajudava, você comprava a prazo, era até legal. Quando mudou para o plano real, que estabilizou a moeda, nós tivemos que repensar nisso, não era mais interessante comprar a prazo. E essa transição do a prazo para o à vista, que foi a parte mais difícil da nossa vida, a gente teve que abrir mão de muita coisa, de morar, na época a gente morava do lado da empresa, tivemos que sair da nossa casa para ampliar a empresa, morar numa edícula, numa chácara sem casa, até a gente se estabilizar, né, e conseguir fazer essa transição, porque a gente tinha que bancar o estoque, bancar o cliente que comprava a prazo, e foi uma transição complicada, mas valeu a pena. Mas passa, a gente tem que acreditar, e o trabalho é contínuo, né? Os meus filhos nasceram praticamente dentro da Dallas. Até quando meu filho nasceu, eu demorei para ir ver ele que tinha nascido, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar a conta, eu tinha na época ainda hospital para pagar, do parto e aquela coisa. E foi assim. Os meus filhos, eles foram criados dentro da empresa. Todo mundo que conhece a Dallas, conhece o Gustavo Filho desde pequeno, conhece a minha filha. Eles sempre estiveram com a gente, então sempre tinha uma menina que me ajudava, uma babá, e eles estavam ali, fazendo parte. O Gustavo Filho ficava de graxa, do cabelinho até o pé, tudo. Era um mecânicozinho lá nosso também, então. Toda a minha vida eu participei dessa empresa, eu estive presente nela. Antes no CPA, ainda quando era uma oficina, ficava sempre acompanhando os trabalhos
tanto da mecânica quanto da venda de peças, né? Que quando eu já me lembro, eu já vendia peças, já não era mais só oficina. E eu sempre participei dos procedimentos da empresa em si. E sempre fui acompanhando a evolução do meu pai e da minha mãe para com a empresa Dallas. E aí foi desenvolvendo. Eu percebi que havia espaço para trabalhar com atacado de peça de moto, porque não tinha nenhum aqui em Mato Grosso. Aí nós começamos um pequeno atacarejo lá e foi desenvolvendo. Depois mudamos para Várzea Grande já em 2002 e aí passamos a ser só atacado mesmo. Eu consegui, com o tempo, adquirir não todo o know-how dos dois, é lógico, mas eu consegui absorver muito do que foi positivo deles, até para ajudar na minha própria caminhada de vida que eu vou ter com essa empresa no futuro. Ou seja, que o meu pai mesmo já quer passar a empresa totalmente para a minha administração, e todo esse know-how, esse conhecimento adquirido com os anos que eu trabalho aqui, com certeza vai ser de muita valia para me trilhar esse caminho novo da empresa, dar um novo ar à empresa, um novo sangue à empresa, com ideias novas e com toda aquela carga de conhecimento que os dois me passaram e valores morais também, que será de muita importância. E eu espero que ele tome conta de tudo. Muito me foi passado de valores, tanto de trabalho quanto persistência e lutar pelo que você quer. Isso eu vi muito durante o trajeto do meu pai e da minha mãe na empresa, não só deles, mas também de toda a equipe que está envolvida, né? No caso, é uma empresa bem familiar. E essa evolução foi muito interessante, essa observação dessa evolução até para aprendizado, para adquirir know-how e experiência, no caso, no ramo de mercado de motopeças. A história delas começou o Gustavo sendo um mecânico, trabalhando como torneiro, e eu comecei como balconista com ele. E desde o começo, a gente começando junto, ele na mecânica e eu na parte de sendo balconista, ele me ensinando o quê? Sempre a saber mexer com peça, a vender e a conhecer a peça direto na moto. Então, até a gente chegar no atacado, eu passei longos anos o quê? Mexendo com loja e oficina. E isso me passou um pouco de conhecimento, né? Em 2018, fez 34 anos que a empresa Dallas está no mercado de motopeças. Hoje, atuando exclusivamente como atacadista. E durante todos esses 34 anos, a gente criou 4 pilares essenciais para o sucesso da empresa, que são eles. O primeiro, nunca fazer concorrência com nossos clientes, entendendo a nossa posição como atacadista no mercado, como distribuidores, a gente entende que a gente não pode fazer essa concorrência com o nosso cliente, até porque é desleal isso. É desleal na quantidade de preço e negociação que a gente teria com o cliente do varejo, logo a gente não faz isso de maneira nenhuma. O cliente que ele vai comprar da Dallas, ele pode ter a certeza que ele não vai ter a Dallas como um concorrente dele. O cliente dele não vai conseguir chegar aqui para comprar com a gente. Isso é um dos pilares éticos fundamentais da nossa empresa. O segundo é nunca enganar o nosso cliente com relação a valores, prazos, qualidade e disponibilidade dos produtos. Terceiro pilar, nunca prometer algo que não podemos cumprir ou fazer acordo que não podemos honrar. Isso de maneira nenhuma a nossa empresa faz também. De falar que eu vou entregar uma mercadoria para você e eu não entregar, eu falar que eu tenho essa peça disponível e eu não ter, simplesmente para finalizar uma venda. Isso nunca vai acontecer aqui na nossa empresa. Quarto pilar, nunca afundar os nossos clientes em dívida com o único intuito de ganho momentâneo. A Dallas nunca se pautou em apenas fazer uma venda momentânea para o cliente. A gente preza sempre por uma parceria a longo prazo. A gente sempre preza pelo nosso cliente crescer junto com a gente, porque para nós é muito interessante. Para nós não é interessante que um cliente se afunde em dívidas e ele esqueça o foco dele, que é crescer a empresa dele. Porque assim que ele crescer a empresa dele, ele vai crescer a compra com a gente também num processo natural. Então a gente não força o cliente a fazer uma compra muito grande com um prazo muito longo, entendendo que por esse tempo de mercado que a gente tem, que é algo muito perigoso. No caso, a gente já viu muitos clientes falirem com isso e sempre aconselha os clientes que estão começando agora no mercado a não fazer esse tipo de prática, sendo ela nociva,
Quando você é correto com as pessoas, quando você faz tudo certinho, volta para você, né? Então, você paga bem o fornecedor, se você consegue, o cliente pede 10 peças, vai 10 peças, não vai 20 nem 15, vai 10. O que ele pede, mandar correto, tudo isso aí com o tempo você vai só colhendo frutos daquilo. Então, para nós, sempre foi nos treinamentos, quando a gente contrata um vendedor, que às vezes eles vêm de fora, maneiras diferentes de trabalho, né? Que é mudar pedido, alguma coisa, aqui na Dallas isso não pode acontecer. A gente não permite, não aceita. Eu aprendi isso com o Gustavo. Cláudio, vai vender? Seja honesto. Cláudio, não precisa vender 10 se o cliente está dentro de Cuiabá ou dentro de Mato Grosso. Um atacado nosso hoje que é dentro de Mato Grosso, por que eu vou vender uma peça que, por exemplo, vende 3 por mês, eu vou vender 50 para uma pessoa? Isso não é uma venda de confiança, não é uma venda parceria. A venda parceria é a venda que trabalha. Eu vendo o que ele precisa. Se é uma peça por semana, é uma peça. Se é duas, é duas. E não vender 50 para ficar parado no estoque dele. Em 2011, teve uma etapa meio que decisiva para o futuro da empresa, no qual eu consegui ter uma participação, que foi a viagem à China, que eu fiz com a minha mãe, a Cirlei, e o Cláudio, onde a gente foi buscar parcerias. Por que o entendimento de China? Porque na década de 90, os produtos chineses eram conhecidos por ser produtos de pouca qualidade, bom preço, mas pouca qualidade. Porém, a China mesmo se reformulou nessa questão de produção. E nos anos 2000, como bem sabemos, ela começou a produzir grandes marcas, no caso, a própria Apple, a Nike, foi o que startou a ideia da gente ir para a China em 2011, buscar boas parcerias. E no caso encontramos que a Samsung, a Nayasa, a Alfa, a Rast são marcas que já ficaram consolidadas no mercado mato-grossense como ótimas marcas de ótima qualidade e custo-benefício inigualável, e são marcas exclusivas da Dallas hoje. E frutos dessa parceria que a gente fez indo lá, visitando fábricas e olhando de perto a qualidade dos produtos, para não trazer qualquer coisa para o Brasil também, mas sempre pensando em aliar isso com um custo-benefício bom, porque a gente entende que os nossos clientes têm que ter o ganho deles lá no momento da manutenção do produto. Ele não pode vender só o serviço, ele tem que vender a peça também e ele tem que ganhar com a peça. Entendendo isso, a gente foi na busca desses produtos e felizmente tivemos muito sucesso nessa jornada. No último ano teve muita mudança que nós fizemos aqui também para sempre melhor atender o nosso cliente. Inclusive eu acrescentei mais vendedores ao nosso quadro de vendedores, porque nós entendemos que o mercado ele deu uma pulverizada. Se for buscar ali 2014, existia algumas lojas ponto, onde elas eram maiores e era mais fácil o atendimento. Com o passar dos anos, abriu muita loja pequena. Nós entendemos que essas pessoas dessas lojas menores que estão iniciando, elas têm que ter um atendimento tão bom quanto os anteriores tinham. Para isso a gente teve que aumentar a nossa equipe de venda, porque sempre nós priorizamos não só a venda momentânea, mas sim que o vendedor passe para o nosso cliente, digamos com uma mini assessoria. No caso o cliente tem alguma dúvida, ele quer saber o quanto ele pode investir, quanto é seguro investir, e o nosso vendedor ele tem que passar essa informação para ele, não só fazer uma venda muito rápida. Hoje nós entendemos que é um desafio nosso ter esse tempo, porque enquanto um vendedor está no telefone, às vezes tem 2, 3 na fila para falar. Pensando nisso também, além de aumentar o nosso quadro de vendedores para poder dar essa maior assistência na venda para os nossos clientes, nós desenvolvemos um aplicativo que chama Dallas Client, que já está disponível para Android, e no qual só é permitido o cliente acessar, ou seja, pessoas que não estão vinculadas a Dallas não conseguem acessar, e o cliente consegue fazer o pedido por ali, no que agiliza esse atendimento com o vendedor. Mas sempre, é lógico, com o canal com o vendedor para falar que a gente entende que é algo mais pessoal, está sempre aberto também, com certeza, para os nossos clientes. Essa é só uma ferramenta, no caso, para fazer uma compra final de semana ou de noite. No momento que o cliente se sentir mais à vontade de fazer esse pedido, ele pode fazer. E lá ele vai encontrar foto dos produtos, uma facilidade muito grande em fazer o pedido.
Hoje o meu maior desafio é passar o quê? O conhecimento que eu tenho de empresa como o Gustavo me passou para os meus vendedores hoje. É ter a confiança deles e eles passarem a confiança e a ética da empresa, o nosso sistema de serviço para chegar no cliente final. Nunca imaginei chegar onde nós chegamos. Isso aí é o resultado de muito trabalho, mas assim, eu sempre gostei de trabalhar. Eu não trabalho por obrigação, eu gosto de trabalhar, então eu acho que foi uma consequência assim, de ter dado o resultado. Porque assim, você tem que acreditar, se você não acreditar, você não chega. Quando eu comecei, eu sabia que eu ia longe. Que a gente primeiro, dedicação, a gente trabalhava muito. Hoje, faz 5 anos que a gente não tira férias. Eu e o Gustavo, entendeu? Assim, então, a gente não sai daqui. A gente só tira feriado, alguma coisa, mas a gente não sai da empresa. Então, é dedicação, isso chama dedicação. Aí você está dentro da empresa o tempo inteiro que ela está funcionando e dedicando a ela. Então, eu acredito que quem se dedica alcança o seu objetivo. Se você colocar um objetivo, você chega lá. Eu acredito. Eu acreditava, sempre acreditei. Estou com o gás todo. Vou longe ainda, com certeza.